Fica bem folgada nela. Temos também açaí, Assim, pra fazer as coisas de casa, né? muito mais. É o melhor que tá tendo. Pede o teu Bença. WhatsApp 979107426. Neros Burger. Fica no Campo do Nacional, na UR1 Ibura. Funcionamos de terça a domingo. Estamos também no iFood. Siga no Instagram e acompanhe as novidades. Verdade 98,5 FM. Você já sabe que toda quarta-feira, 11 horas da manhã, é dia da gente bater um papo aqui com a nossa nutricionista Edivânia. Bom dia, doutora. Bom dia, Razen. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui mais uma semana, né? E hoje falando de um assunto super importante, né, Razen? Sim, com certeza. A gente falou já sobre esse assunto no A Voz da Dança semana passada, né? Trouxemos aqui uma moça que teve um contato imediato com esse assunto de hoje, né? Mas é muito importante a gente tratar também e falar, trazer para os nossos ouvintes um pouco mais de informação e principalmente na sua área, né? No caso da alimentação, que a gente vai falar hoje então sobre câncer de mama e alimentação. Câncer de mama e alimentação. Isso. Estamos aí no mês do Outubro Rosa, né? E a gente não pode passar batido num assunto desse. E doutor, olha, eu já começo perguntando o seguinte: qual o papel então que tem, né, da alimentação na prevenção do câncer de mama? Bem, a alimentação, Razen, ela é extremamente importante, tanto na prevenção, como no aumento do risco também, né, do desenvolvimento do câncer de mama, como também no tratamento e na resposta pós-diagnóstico do câncer de mama, né? Então, o estilo de vida, juntamente com a alimentação, o sedentarismo, pode ser um fator de risco extremamente importante para o desenvolvimento do câncer de mama. Pronto, então que a senhora possa falar para os nossos ouvintes de casa. Claro que já é um assunto bem, que graças a Deus tem uma repercussão, né? O povo para falar sobre isso, mas para quem está em casa, quem precisa ainda entender um pouco o que é o câncer de mama, né? E como que ele é diagnosticado. Bem, o câncer de mama, é importante nós deixarmos aqui destacado que o câncer de mama é o que mais atinge as mulheres, né? E é o segundo mais comum no mundo todo. Então, veja como é importante nós abordar. O primeiro seria qual? O câncer de pulmão. Certo. Então, fica atrás apenas do câncer de pulmão. Então, veja como é importante nós abordarmos esse assunto aqui, né? E o que é o câncer de mama, né? O câncer de mama, assim como qualquer outro câncer, ele é caracterizado por um crescimento desordenado, desequilibrado de células defeituosas. Então, por alguma razão, há um crescimento acelerado de uma determinada célula e isso leva ao desenvolvimento do tumor. Então, normalmente, essa é a fisiopatologia do câncer de mama ou de outros cânceres também, né? E é importante nós trabalharmos com relação à prevenção e o diagnóstico precoce, né? Segundo o Instituto Americano de Câncer, Razen, um diagnóstico precoce, ele pode aumentar aí as chances de vida em 90% da mulher com câncer de mama. Então, veja que coisa boa, né? E eu não sei se vocês acompanharam, mas nessa última semana repercutiu muito o caso da Ana Furtado, né? Que ela foi diagnosticada com câncer de mama, porém, no exame de rotina, ela foi detectada precocemente e ela conseguiu reverter esse quadro, né? Inclusive, ela estava postando a foto tomando a última pílula, o último medicamento, né? Com relação ao câncer. Então, isso é muito importante de nós falarmos, de nós trazermos e orientarmos a pessoa quanto as mulheres, né? Quanto à prevenção, né? Então, hoje, o diagnóstico ele é realizado através da mamografia. Então, a mamografia é o padrão ouro para o diagnóstico do câncer. E também fazer a autoavaliação, né? O autoexame. Então, você se tocar, se observar, ver se não tem algo diferente, algum nódulo ali na região do peito, da axila, ver se não há alguma mudança na anatomia dos seios, né? Na cor. Se perceber algo diferente, procurar uma orientação médica, né? Para avaliar. E se for o diagnóstico, começar a fazer o tratamento o mais rápido possível. Homens também, né? Precisa estar sempre ligado nisso, porque o câncer de mama, se
erra quem pensa que só dá em mulher, né? Exatamente, também afeta homens, né? Lógico que em um índice assim, muito menor, se for relacionado às mulheres, mas também. Então, homens também se cuidem, tá? Não só as mulheres. Ô, doutora, e nesse mundo que a gente vive tão hormonizada, as comidas, né? Nossa alimentação tão hormonizada, a alimentação tem uma influência nessa questão do câncer? Sim, muito, tá? Porque, como eu falei anteriormente, a alimentação ela vai influenciar não só na questão da prevenção, mas como no aumento do risco, no tratamento, no pós-diagnóstico. Por quê, Razen? Hoje, a maioria das pessoas tem uma alimentação muito acidificada. O que é isso? É uma alimentação baixa em verduras, baixa em frutas, baixa em legumes e tem um consumo muito elevado de alimentos ultraprocessados, de gorduras saturadas, de carboidratos refinados. Então faz com que ela tenha uma alimentação... Para traduzir, doutora, para quem está em casa, a gente fala assim, carboidratos refinados. Doces, biscoito, né? Isso, as gorduras saturadas. Então ali a mortadela, a salsicha, a própria carne vermelha também, ela é um potencial, né, para o aumento do risco de câncer de mama, porque ela aumenta os níveis de estrogênio. Então, um dos fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama é o aumento nos níveis de estrogênio. O estrogênio é o hormônio feminino, né, responsável pela regulação do ciclo menstrual. Então, quando esse hormônio ele está em desequilíbrio, isso aumenta as chances da mulher desenvolver o câncer de mama. E a alimentação ela pode estar também relacionada a esse aumento. Então, por exemplo, alguns estudos apontam que a carne vermelha, por exemplo, ela pode aumentar esse risco de câncer de mama, porque tem a administração do estrogênio ali no gado, a administração de hormônios no gado. O próprio cozimento pode alterar ali algumas mutações genéticas naquela carne e favorecer esse aumento de estrogênio na mulher. Então, são fatores que podem estar ali junto, né, aumentando esses riscos. Outro ponto importante é que quando nós falamos em alimentação, as pessoas se preocupam muito em quantidade de carboidratos, quantidade de proteínas, quantidade de gorduras. Olha como eu já tô, tá vendo? Mas não se atentam aos micronutrientes. Os micronutrientes, as vitaminas, os minerais, os compostos bioativos, polifenóis, eles são extremamente importantes na prevenção e na progressão do câncer de mama, né? Os polifenóis, eles irão atuar ali neutralizando o estresse oxidativo, reduzindo inflamação, reduzindo citocinas inflamatórias, inativando ali a atividade metastástica, né, que é o crescimento das células cancerígenas. Então é muito importante nós darmos atenção à nossa alimentação. Ô, doutora, então, assim, a gente já viu que tem alimentos que podem elevar esse risco, né? Isso. E tem algum alimento que pode reduzir o risco de desenvolver o câncer de mama? Desenvolver o câncer de mama? Pronto, Razen, quando nós falamos em câncer, nós estamos falando em uma doença que tem um perfil inflamatório, né? Então, por exemplo, vou citar aqui alguns riscos que podem está agravando o câncer de mama e em seguida eu já te respondo essa pergunta, tá? Então, por exemplo, o aumento dos níveis de estrogênio é um dos fatores, embora não seja a etiologia precisa, mas é um dos fatores que aumentam os níveis de câncer de mama. Tem também, nós temos alguns fatores modificáveis e alguns fatores não modificáveis que envolvem nesse desenvolvimento. Então, alguns fatores não modificáveis. Então, a idade avançada, mulheres ali acima de 60, 65 anos, têm uma tendência maior a desenvolverem câncer de mama. Genética, embora a genética não seja um determinante, né, porque você pode ter uma genética, ter alguém da sua família que já teve câncer de mama, mas se você tem os genes, mas tem uma rotina, uma vida saudável, uma alimentação equilibrada, você pode não desenvolver essa mutação genética. Meninas que menstruam muito cedo, antes dos 12 anos também, têm uma tendência maior a desenvolver um câncer de mama no futuro. Mulheres que têm uma menopausa tardia, ali após os 55 anos,
tem uma tendência também a desenvolver o câncer de mama. Então, muitas vezes essas mulheres que entram na menopausa faz uma reposição hormonal. E quando você entra na menopausa, você reduz níveis de estrogênio, você reduz níveis de hormônios ali femininos. Por isso que as mulheres, quando estão na menopausa, sentem muito calor, calafrios, aqueles incômodos típicos da menopausa. E algumas mulheres fazem reposição hormonais. E essa reposição hormonal pode elevar o risco a desenvolver o câncer de mama também. Anticoncepcionais, e aí eu friso bastante esse ponto, Razen, porque hoje as mulheres cada vez mais cedo utilizam anticoncepcionais, né? Então é importante que se tenha um acompanhamento médico, um acompanhamento ginecológico com relação a esse uso de anticoncepcionais. Por quê? Uma vez que você para o anticoncepcional, você ainda tem o risco de desenvolver esse câncer de mama devido ao uso desse anticoncepcional até 10 anos. Então, você só vai se livrar desse risco devido ao... 10 anos é muito tempo. Então, é uma bomba de hormônio, né? Então, você tem que ter muito cuidado com relação à administração desses anticoncepcionais. Então, mulheres também que têm a primeira gravidez após os 30 anos, também tem uma chance maior de desenvolver o câncer de mama, bem como mulheres com infertilidade ou que não têm filho ou que não amamentam. Então, aí, quando eu falo de amamentação, também gosto de frisar. Então, a amamentação é vida, é saúde. Então, não só para o bebê, mas também para a mãe. Então, a mulher que tem o seu filhinho ali, que está amamentando, ela está tendo uma prevenção ali, não só de desenvolver câncer de mama, mas também como prevenção de desenvolver câncer de útero ou outros cânceres ali relacionados aos seus órgãos ali reprodutivos. Então, eu digo que a amamentação é vida. Então, amamente os seus filhinhos, minha gente. Então, traduzindo para quem está em casa, quem não tem essa experiência da amamentação, ela tem um risco maior de desenvolver esses cânceres. Isso, tipo bem câncer. como quem nunca amamentou, ou porque não produziu leite o suficiente, ou porque não teve o filho, né? Então, isso pode... Tá sempre fazendo exames periódicos. Exames, né? Periodicamente. E além desses fatores, tem os fatores modificáveis, né? Que é o estilo de vida. Estilo de vida, a alimentação, a obesidade. E quando eu falo de obesidade, a obesidade ela tem um cunho muito importante na progressão, no desenvolvimento, na recorrência desse câncer de mama. Por quê? A obesidade, ela aumenta a inflamação no tecido adiposo e essa inflamação, ela cria um microambiente favorável ao desenvolvimento do câncer de mama. Então, quando eu falo de sobrepeso, obesidade, não é só aquelas pessoas que visivelmente estão com percentual de gordura ali elevado, mas tem pessoas que são magras, mas que tem o percentual de gordura elevado. É o falso magro. É o falso magro, a falsa magra. Então, essas pessoas também estão inclusas dentro desse grupo de risco, né? Então, se é uma pessoa que, eu estou dentro do meu peso ideal, mas é uma pessoa que não tem uma alimentação adequada, não pratica um exercício físico, é sedentária, certamente essa pessoa vai ter um percentual ali de gordura maior do que o seu percentual de massa muscular. Então, isso vai também fazer com que ela se inclua dentro desse grupo de risco. E voltando aos alimentos, né? Então, a gente entende que o câncer de mama é uma doença extremamente inflamatória. Então, quando a gente vai pensar em quais alimentos introduzir na nossa alimentação, nós temos que pensar em alimentos mais funcionais, uma alimentação mais anti-inflamatória. Então, voltando aqui para o câncer de mama especificamente, quando você pode pensar ali em alguns alimentos estrategicamente. Então, vamos lembrar então que a alimentação, a dieta, ela é extremamente individualizada, porém, de forma geral, aqui para a população em geral, a gente pode estar introduzindo ali alguns alimentos como as brássicas, o grupo das brássicas, que a gente inclui ali o brócolis, a couve-flor, o repolho. Então, esses vegetais têm uns compostos bioativos bem interessantes que atuam ali no combate a radicais livres, a inflamação. Isso ajuda a prevenir e também a tratar o câncer de mama. Nós temos também, agora outro ponto importante, tá? Não basta só você consumir. O comportamento alimentar também é extremamente importante, porque você precisa mastigar bem esse alimento. Então, se você se alimenta, mas come na velocidade da luz, você não tem uma absorção
tão interessante desses nutrientes. Então, prestar foca. atenção, né? Quando tá comendo. Eu Exato. estava assistindo um programa, a pessoa estava dizendo assim que ela parou de fazer suas refeições de frente com a TV porque ele percebeu que comia mais rápido quando assistia TV. E aí quando ele começou a desligar, conversar com a esposa durante o almoço, né, durante a janta, perceber a mastigação, tudinho, ele começou a perceber essas diferenças, né? É muito importante, né? Muito importante. Então, a mastigação, o comportamento alimentar, ele influencia também nesse tratamento, né? Nessa prevenção. Então, nós também podemos pensar, Hazen, em questões de alimentos anti-inflamatórios, nós podemos pensar aqui nas sementes, nas oleaginosas. Então, a semente de abóbora, a semente de girassol, a chia, a linhaça, são ricas em gorduras poliinsaturadas, ômega 3, que é extremamente importante. As oleaginosas são ricas em zinco, selênio, que vão atuar ali na modulação do nosso sistema imunológico. Então, é extremamente importante também. Nós podemos pensar também na curcumina, né? Na cúrcuma, tem a curcumina, tem o gingerol ali do gengibre, né? Que tem ações assim anti-inflamatórias, antioxidantes riquíssimas. E eles também atuam como um fator epigenético, né? O que é isso? Eles bloqueiam algumas mutações genéticas. Então, se é uma pessoa que tem um gene, uma predisposição a desenvolver a determinado tipo de câncer, se você tem faz um uso de uma alimentação anti-inflamatória, inclui alguns alimentos especificamente, então você pode não ter essa mutação desse gene e não desenvolver essa patologia. Nós podemos pensar também nos fitoterápicos, né, nos chás. Aí também não são todos os chás, né? A gente tem que ter cuidado com relação a isso. Mas aí, lembrando que a doutora tem um e-book sobre chás, viu? Então entra lá no Instagram da doutora, veja como é que você faz. Isso, lá no e-book tem todo o detalhamento, tá? De quem pode tomar o determinado chás, interações, se grávida pode, se não pode. Então tem várias informações lá, então aproveitem. E tipo chás, tem a catequina do chá verde, que é bem interessante também. Então, há várias possibilidades de alimentos com propriedades anti-inflamatórias que nós podemos estar introduzindo na alimentação e melhorando esse prognóstico do câncer. Ô, doutora, e para quem já tem o câncer, está em tratamento, como é que deve ser a alimentação dessa pessoa? Então, ter uma alimentação rica, né, em carboidratos de boa qualidade, né? Então, reduzir os carboidratos. Vamos lá, traduzir para quem está em casa. Quais são os carboidratos de boa qualidade? Ter uma alimentação, incluir na alimentação mais carboidratos integrais, o arroz integral, o pão integral, ter uma alimentação mais saudável. Eu digo que o básico, ele funciona muito. Então, você ter uma alimentação mais natural possível. Como é aquela alimentação? Aquela comida que vem da terra. Então, uma macaxeira, uma batata, menos produtos de prateleiras, né? Menos produtos de validade, de longa duração. Então, é aquele desembale menos, descasque mais, né? Que a gente sempre fala. Também introduzir na alimentação, né? Os ácidos graxos poliinsaturados, o azeite, que também que é uma boa fonte de gordura. Reduzir o consumo de carnes vermelhas, né? A recomendação para quem tem, né, e para quem quer prevenir também, de consumir no máximo de 250 gramas até 350 gramas de carne vermelha por semana. Por semana. Tem gente que come isso no dia. Exato, era isso que eu ia falar agora. Né? Exatamente. Então, ter esse controle com relação a esse consumo de carnes vermelhas, bem como as carnes processadas, né? As mortadelas, salsicha, o peito de peru, que tem pessoas que acham que é super saudável, mas não é. Era isso que eu ia falar agora, peito de peru, né? Tem o presunto. Tem o presunto. Qual a diferença do peito de peru e do presunto, né, nessa questão alimentar? Qual a diferença de um para o outro? O peito de peru vem realmente do peru, né? Então, mas assim, uma diferença especificamente não tem. Mas todos eles têm ali, são ricos em conservantes, em nitrato, que vão agravar ali a questão inflamatória e que deve ser evitado para quem já tem esse diagnóstico. Certo. E quais são os mitos, doutora, assim, em relação à alimentação e câncer que a gente conhece e que são mitos, né? Que a gente pode dizer, não, isso aí, esquece isso que não existe. Tem alguns, mas só voltando aqui na questão da alimentação, tem um ponto importante que são as fibras. As fibras, elas têm um papel muito importante. Aveia,
a chia, a linhaça, as sementes, os vegetais, as frutas, elas têm um papel importante porque as fibras, elas têm um mecanismo de ação bem interessante, porque elas se ligam no estrogênio e elas diminuem os níveis séricos de estrogênio na mulher com câncer de mama, né? Então, ela diminui os níveis séricos de estrogênio e também melhora a sensibilidade à insulina. Então, se melhora a sensibilidade à insulina, a pessoa tem mais facilidade de regular o peso, perder peso, e também tem mais facilidade de combater a inflamação. Então, veja como é importante, né? Tem gente que negligencia tanto, né? Consumir uma fruta, principalmente aquelas que você consome com casca. Então, os mitos. Tem pessoas que dizem, quem tem câncer de mama, quem tem câncer não pode consumir carboidrato de nenhum tipo, tem que tirar da alimentação. Isso é um mito, né? O carboidrato, ele pode estar incluso sim na sua alimentação, tem que estar, né? Desde que você controle esse índice glicêmico do carboidrato, né? O índice glicêmico é a velocidade que esse carboidrato pode se transformar em açúcar na sua corrente sanguínea. Então, você ter o cuidado com relação a essa ingestão para que você não produza um pico de insulina muito elevado e isso agrave o seu quadro de inflamação. Ô, doutora, tem gente que faz uma alimentação low carb, né? Corta o carboidrato. Só que o carboidrato também é bem importante na alimentação da pessoa, né? Durante a saúde, né? Isso, para tudo. Então, o carboidrato é a nossa principal fonte de energia, né? Então, ele não deve ser cortado. E se você faz uma low carb, são estratégias. Uma dieta low carb, uma dieta cetogênica não é um estilo de vida. Uhum. Não adotem isso como estilo de vida. Então, você pode utilizar de forma estratégica para alcançar determinado resultado por determinado período, mas depois você normaliza. Então, porque tem gente que quer fazer low carb, coisas funcionam. Tem a cetogênica também, que tem uma função interessante no tratamento do câncer de mama, bem como o jejum também tem uma estratégia bem interessante, mas isso de forma bem individualizada, né? Levando em consideração o diagnóstico, a progressão da doença, o nível também, né, da doença. Então, é bem interessante que você tenha um acompanhamento com um profissional que vai te orientar com relação a isso. Muito bem. Olha, espero que você em casa tenha ficado antenado, lembrando que é sempre importante o autotoque, né, fazer a sua autoanálise, autoavaliação sobre o câncer. Esse mês a gente está batendo muito nessa tecla, muita gente falando, e a gente precisa falar mesmo, tem que quebrar o tabu, né? Sim. De falar, doutora. Tem muita gente que tem o tabu, né, de falar, prefere não, mas a gente precisa quebrar esse tabu e mostrar que precisamos sim e podemos cuidar, e como a senhora mesmo falou, e muita gente fala, o quanto antes foi identificado, melhora muito a probabilidade de cura. Isso, o diagnóstico precoce, ele é extremamente importante, né? E não tem que ter tabu quando se fala de saúde, né, Razen? Então, prioridade é você cuidar da sua saúde. Mulheres, procurem, se cuidem, né? Procurem atendimento médico, façam avaliação física, se autoavaliem, né? Apesar de que a autoavaliação ela é importante, mas você só consegue identificar algum sinal quando já está ali pelo menos com 1 centímetrozinho, que você consegue sentir alguma coisa, né? Quando você faz a mamografia, você já tem ali um diagnóstico bem mais precoce. Então, se você tem 40 anos ou mais, nunca fez, corre, vai fazer essa mamografia para que você possa sair com a sua saúde em dia. Doutora Edivânia, muito obrigado mais uma vez. E quarta-feira estamos mais uma vez juntinhos aqui, né? Se Deus quiser. Deixa aí suas redes sociais para quem está em casa, quer saber como é que encontra a Nutri. Então, vocês me encontram através do meu Instagram, edvania.nutr, ou pelo meu WhatsApp. Inclusive, lá no meu Instagram tem o link do meu WhatsApp, é só vocês entrarem em contato comigo. E através do meu canal do YouTube, o Nutri Edvânia Silva. Assiste lá que tem muita coisa bacana lá no canal da doutora. Obrigado, doutora. Vamos ao intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui pela frequência da 98,5. Rádio FM, a voz da liberdade. Por todos os seus, já boa conexão.